Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao CDF Concursos. Eu sou a professora Grace Goulart, professora de Administração Geral e Pública aqui do CDF, e hoje vamos conversar sobre a abordagem da contingência na administração, ou simplesmente a abordagem contingencial da administração. Essa é a terceira aula do nosso minicurso, e para você que está nos acompanhando, você viu na aula 2 a abordagem clássica da administração, né? Que é o marco do estudo da administração como ciência. E agora a gente vai ver a abordagem da contingência, que é uma abordagem mais recente, tá? Uma abordagem que remete aí à década de 60, de 70, tudo bem? E aí você vai conseguir ver o contraste entre as primeiras ideias a respeito da administração e o que já começa a surgir nos anos mais recentes. Muitas vezes nos editais aparece assim, teoria geral da administração, da abordagem clássica à abordagem contingencial. É claro que depois da abordagem contingencial surgem outros estudos, tudo bem? Mas normalmente nos concursos, muitas vezes é cobrado até aí. Tá? Então, essa seria uma das abordagens, das teorias mais importantes para quem está estudando para concurso, das mais recentes, tá bom? E ela é uma teoria bem gostosa de estudar, dá para ver esse contraste, mas para você que assistiu a aula 0, você sabe que entre a abordagem clássica e a abordagem contingencial há uma série de teorias e abordagens, né? Mas aqui nós escolhemos essa para que você possa entender o contraste, as mudanças, entender as principais mudanças que acontecem aí no mundo da administração ao longo dos anos, fruto dos estudos na área, tá bom? Então vamos lá comigo, gente. Ó, abordagem então contingencial. Falaremos sobre abordagem contingencial, estudos, né, que suportam essa teoria. Falaremos sobre o homem complexo, que é o homem que surge, né, a visão de homem que surge com a abordagem contingencial. Resolveremos algumas questões para fixar o conteúdo e faremos uma pequena revisão. Vamos lá comigo, então. A abordagem contingencial, gente, ela acaba sendo sustentada por diversas teorias, tá bom? E aqui eu separei algumas delas que nós vamos falar nas aulas de hoje, que são as principais teorias para você entender do que se trata a abordagem contingencial. Então, nós falaremos um pouco a respeito dos estudos de Woodward, de Lawrence Lorsch, de Burns Stalker, de Chandler, tá bom? Bom, em resumo, já vou começar aqui dando o resumo da abordagem, galera. Em resumo de acordo com essa teoria, tudo depende. De acordo com a teoria contingencial, a abordagem contingencial, tudo depende. Existem vários caminhos, tá? Para uma organização alcançar o sucesso e atingir seus objetivos. Isso vai depender, claro, de uma série de fatores, da realidade, né, de cada organização, dos objetivos por ela pretendidos, mas o que a abordagem contingencial vai dizer, de um modo geral, é que não há uma única e melhor forma, tá, para organizar, para organizar o caminho de alcance aos objetivos variados das organizações. Em resumo, tudo depende. Ou como dizia Einstein, né? Tudo é relativo. Se aplica aqui totalmente a essa teoria, tá bom, gente? O que a gente viu? Que lá na aula 1, na aula 2, desculpa, do minicurso, que a gente falou da abordagem clássica da administração, a gente viu que Taylor defendia a ideia do the best way, da melhor forma de se fazer algo, né? A gente viu que a abordagem clássica é uma abordagem do tipo prescritiva, normativa, ou seja, uma abordagem que dá uma espécie de uma receita de bolo para que as organizações, para que os administradores alcancem o sucesso, a tão sonhada, a buscada eficiência defendida por Taylor e Fayol, tudo bem? Mas aqui, com os estudos aí que surgem na década de 60, de 70, eles vão dizer que não, os estudiosos vão dizer que não há uma receita de bolo para as organizações, tá? Que tudo depende, que vai depender da realidade de cada organização, do que ela deseja, da tecnologia que ela tem disponível, tá bom? Bom, gente, nós vamos começar aqui então pelos estudos de Woodward. Woodward, ela conduzia um grupo de pesquisadores que estudou uma centena de organizações diferentes na Inglaterra. E eram organizações diferentes mesmo, com relação ao tamanho, à estrutura, tá? Filiais principais, etc. Bom, e aí, o que eles fizeram? Eles dividiram as organizações em 3 grupos. Classificaram as organizações em produção unitária,
tá? Que produz um produto específico, até para você que já estudou projetos, pode relacionar um pouco com a ideia de projetos, que é aquele produto único, exclusivo, as de produção em massa, que produzem em grande quantidade, e as de produção em processo, tá? Que produziam de forma contínua, já de forma automatizada. Bom, e aí, o que ela observou? Ela observou que, primeira coisa, ela não conseguiu enquadrar todas as organizações aqui, tá? Ela criou 3 grupos, né? O grupo de pesquisadores definiram esses 3 grupos, mas não conseguiram enquadrar todas as organizações aqui. Ou algumas delas ficaram de fora. Por quê? Porque são organizações de tipos bastante diversos. E o que ela percebeu é que, embora houvesse grandes diferenças, ao mesmo tempo havia pontos em comuns. Tudo bem? Pontos em comuns e, ao mesmo tempo, divergências entre as organizações. E aí ela constatou que havia diferentes formas de a organização alcançar os seus objetivos, se manter no mercado. Tudo bem? Por exemplo, com relação à produção unitária, a produção em processo. Ambas, embora elas tenham características bem diferentes, elas têm uma estrutura mais do tipo achatada, tá? Diferente da produção em massa. Então, ela percebeu que havia diferenças e semelhanças entre esses tipos organizacionais, tudo bem? Bom, e aí, uma das principais conclusões da pesquisa foi que mudanças na tecnologia exigem mudanças organizacionais. Ou seja, essas organizações, elas trabalhavam com tecnologias diferentes, tá bom? Com tecnologias diferentes. E o fato de trabalharem com tecnologias diferentes exigia delas que elas se estruturassem, se organizassem de forma diferente, tá bom? E aí, ó, o que a gente tem que, segundo Woodward, o que a gente tem que considerar? Que a tecnologia, ela vai determinar, tá? Ela é determinada pelos objetivos da fábrica. Então, é a tecnologia utilizada pela fábrica, pela indústria, que vai ser determinada, ela vai ser determinada pelo quê? Pelos objetivos. Pelo que a indústria, a fábrica quer alcançar, né? Isso vai influenciar no tipo de tecnologia que ela vai escolher, que ela vai implementar e, consequentemente, na estrutura, em todo o formato que ela vai adotar, com relação à amplitude de controle, com relação à cadeia escalar, níveis hierárquicos, tudo bem? Se vão existir mais níveis hierárquicos ou menos, isso tudo vai ser definido pela tecnologia que vai ser adotada, sendo que a tecnologia funciona em função do quê? Em função dos objetivos que a organização pretende alcançar, tá bom? Bom, gente, e Paul Lawrence e Lorsch, o que eles trazem pra gente? Bom, eles estudaram 10 empresas em meios industriais diferentes, tá? Indústrias de plástico, indústrias de alimentos embalados, de embalagens. Bom, e eles observaram uma característica entre as empresas, tá? Características em comum. Todas elas se organizavam com base em critérios de diferenciação e integração. Mas como assim? Bom, para entender isso, a gente tem que pensar na organização pela lógica do sistema. Aqui na abordagem contingencial, a visão da organização como um sistema aberto que interage com o meio ambiente vai permanecer. Isso começa a surgir lá na teoria dos sistemas, né, com Bertalanffy, e prevalece aqui também na abordagem contingencial. Muito bem, a gente pensando na organização como um sistema, a gente precisa ter em mente que dentro dela existem outros subsistemas, tudo bem? Que são sistemas menores, assim como o nosso corpo, né? Nosso corpo, ele é um todo integrado que forma um sistema, mas dentro dele há outros subsistemas, o sistema circulatório, o sistema nervoso e assim por diante. A organização, a mesma coisa. Ela é um grande sistema como um todo, formada por vários departamentos, por vários processos, mas se a gente for olhar para cada processo ou para cada departamento, né, a gente vai conseguir visualizar pequenos sistemas, ou seja, subsistemas que, quando somados e integrados, eles vão formar um todo maior, que é o sistema organizacional da organização, que vai interagir com um sistema ainda maior, que é o quê? Que é um suprassistema, né? Que é o meio ambiente no qual a organização está inserida. Muito bem. E aí, como cada subsistema desse, né, ele pode ser representado por um grande processo organizacional, ou ele pode ser representado por departamentos específicos, eles vão ter demandas específicas, né? Se a gente for pensar no departamento de marketing, as demandas do departamento de marketing são diferentes das demandas dos produtos gerados pelo departamento de gestão de pessoas, por exemplo. Tá bom? Então,
eles vão gerar produtos, vão trabalhar com um foco um pouco diferente, ok? E por isso eles vão se diferenciar para quê? Para se adaptar até mesmo ao ambiente, ao que se exige deles do lado interno e externo à organização, tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, eles precisam se integrar porque senão perde a lógica da organização. Perde a lógica, como é que a organização vai atingir seu objetivo maior, vai atingir a sua visão, né, aquele macro objetivo que a organização pretende alcançar lá no longo prazo, se todos não trabalharem de forma integrada, ok? Então, precisa se diferenciar cada parte dessa, precisa se diferenciar com vistas a atender às suas demandas específicas, mas, ao mesmo tempo, precisam trabalhar de forma integrada, porque senão a organização como um todo não vai atingir seus objetivos, tá bom? E aí, gente, o que a gente vai observar é que cada um desses subsistemas e a organização como um todo precisa estar atenta ao quê? Ao meio ambiente, né? Ao suprassistema onde ela está inserida. E no ambiente existirão as variáveis independentes. Por que variáveis independentes? Como assim? Elas não dependem do agir organizacional. São coisas que acontecem lá no meio onde a organização está inserida, mas não depende da organização, tá bom? E dentro da organização, a gente vai dizer que existem as variáveis dependentes, porque aí sim são variáveis que dependem do trabalho da organização, que elas acontecem ou não de acordo com um querer da organização. São variáveis controláveis, porque estão dentro da organização, tudo bem? Então, a organização precisa estar atenta ao que acontece aqui fora, tá? Para ela se adaptar da melhor forma, da melhor maneira, tá bom? Então, internamente, ela vai ter que se adaptar de acordo com mudanças que estão acontecendo lá fora, o que ela está prevendo. Porque a ideia, o que é com a teoria da contingência? É que a organização seja proativa, que antes mesmo de as mudanças acontecerem, ela já comece a agir, tá bom? Já entre em ação. Então, ela vai ter que estar atenta ao seu ambiente geral, tá? Ao país no qual ela está inserida, às leis gerais, leis trabalhistas, né? E vai ter que estar atenta ao seu ambiente específico, tá? Seu ambiente específico, né? É o ambiente de tarefa, tá? Específico ou direto, tá? E aqui pode ser ambiente geral ou ambiente indireto, ok? Aqui seria um ambiente no qual que é aplicável a todas as organizações. São questões que acabam afetando todas as organizações, mas aqui são questões específicas. Por exemplo, é uma organização que trabalha com produto, né, específico, e existe uma regulação que trata especificamente daquele produto. Então, ela vai ter que estar atenta a essa regulamentação, a essa norma, tá? Ela vai ter que atender, e não são todas as organizações, porque as organizações, elas trabalham com produtos, com serviços diferentes, tá bom? Então, e tecnologia, mesma coisa com relação à tecnologia, né? Vai variar, né? Existe aquela tecnologia que é específica da organização, né? Que ela precisa estar atenta, e existe uma tecnologia de nível amplo, que acaba afetando todas as organizações, tá bom? E ela vai ter que estar atenta a esses ambientes para ela ir se adaptando, né, da melhor forma possível, ok? E para isso, gente, então, para ela se manter, alcançar seus objetivos, alcançar o sucesso, se manter no mercado, tudo bem? Alcançar a eficiência, agir com eficácia, ela vai ter que, então, se diferenciar, tá? E, ao mesmo tempo, se integrar. E com relação à diferenciação, eles observaram que em ambientes onde há mais turbulência, em ambientes mais instáveis, onde surgem mais tecnologias, tratando a respeito, né, daqueles produtos, daqueles serviços com os quais ela trabalha, precisa haver, a organização ela precisa se diferenciar mais, tudo bem? Dentro dela, então, existirão mais diferenças, haverá um grau maior de diferenciação, tudo bem? E, diferentemente, né, será nos ambientes mais estáveis. Nos ambientes mais estáveis, as organizações, elas trabalharão com um grau de diferenciação menor. Agora, com relação à integração, gente, ela será importante para todas as situações, tudo bem? A organização, se ela não se integrar, tá? Se ela não trabalhar de forma integrada, ela não vai alcançar seus objetivos, ela não será eficaz, ela precisa necessariamente trabalhar de forma integrada. Se não for assim, o que vai acontecer? A tendência é o que ocorra o movimento centrípeto, né? Movimento de desagregação das partes,
né? E então a organização ela precisa sempre trabalhar com vistas a alcançar maior grau de integração. Integração acaba sendo importante para todas as organizações, tá bom? Muito bem. E aí a gente vai ter também os estudos de... Não, agora não são os estudos, agora eu vou falar um pouquinho das organizações como sistemas orgânicos. Na verdade, eu já falei para vocês, né? Mas o que são as organizações como sistemas orgânicos? São as organizações vistas como sistemas, organizações adaptáveis, organizações que interagem com o meio ambiente. Ó, de acordo com o nosso esquema, o que a gente tem aqui? Entram, né, as organizações, elas recebem entradas, né, do meio ambiente, elas transformam essas entradas e emitem ali produto, saída para o meio ambiente. E do meio ambiente ela também vai receber uma retroalimentação, ela vai receber feedback, e isso vai fazer com que ela melhore os seus processos, os seus serviços, tá bom? Então ela vai receber um feedback e isso vai fazer com que ela aprimore o seu modo de ser, o seu modo de fazer as coisas, tá bom? Para ser mais eficaz e mais eficiente, tudo bem? Bom, então sistemas orgânicos, gente, são sistemas adaptáveis a condições ambientais mutáveis, porque o ambiente está em constante mudança, né? Acaba sendo ideal para o desenvolvimento de tarefas complexas e criativas, tá bom? Bom, e aí, partindo dessa ideia de que sistemas orgânicos são importantes para o desenvolvimento de tarefas complexas e criativas, a gente vai ter aqui o estudo de Burns e Stoker. O que eles vão dizer para a gente? Eles estudaram 20 indústrias inglesas diferentes também, e o objetivo deles era verificar de que modo as práticas administrativas e o ambiente externo se influenciam, tá? Como que o ambiente externo influencia nas práticas administrativas e assim por diante, né? Bom, e aí, o que eles viram é que existem organizações de dois tipos, organizações mecanísticas ou mecânicas, né, mecanicistas, e organizações orgânicas ou organicistas, que têm estruturas diferentes, que têm modo de agir diferente. Aqui eu trouxe um quadro com as principais diferenças entre essas organizações para vocês. O que a gente tem aqui, ó? Nas organizações mecanísticas, a gente tem uma estrutura mais burocrática. Isso aqui vai nos remeter ao quê, gente? As ideias lá da administração clássica, tá? Da administração clássica de Taylor de Fayol, tá? A gente tem organizações mais burocráticas, com o quê? Pessoas aqui, ó, mais especializadas, né? Especializadas, por quê? Porque desempenham tarefas específicas. E aqui a gente já vai ter uma estrutura mais flexível, né? E aqui a gente vai ter o quê? A gente vai ter especialistas, tá? Especialistas, a gente vai ter o tecnocrata, né? Mas, por quê? Porque ele vai ter uma expertise, vai se valorizar a expertise, ele vai ser dono de um saber específico, mas é diferente das organizações burocráticas, que ele é especializado em uma tarefa específica, tá bom? Uma especialização por tarefa. Bom, então aqui a gente vai ter cargos com atribuições bem definidas, né? A gente viu isso lá na abordagem clássica da administração, a importância de desenhar os cargos, né? E o que é desenhar os cargos? É deixar claro onde que ele se localiza na organização, quais tarefas que compete a cada cargo, né? Pelo que ele é responsável. Bom, e aqui a gente tem cargos continuamente sendo redefinidos, tá? Em constante mudança, tudo bem? Aqui a gente vai ter decisões centralizadas na cúpula da empresa, tudo bem? Já aqui as decisões são descentralizadas, tá? Descentralizadas, por quê? As pessoas têm capacidade de decidir também em outros níveis organizacionais, considera-se isso, tá? Aqui vai ter o predomínio da interação vertical, então as comunicações, elas são mais assim, ó, do tipo de cima para baixo. É o que é mais comum, né? E se alguém aqui precisar resolver algo que às vezes até demande uma decisão de um superior, de alguém que está lá no nível institucional, vai ter que subir degrau por degrau, né? Já aqui há um predomínio da interação horizontal, tá, gente? Lateral. Então, as comunicações, elas serão mais laterais ou até transversais na organização. Aqui a gente vai ter hierarquia, controles rígidos. Aqui, maior amplitude de controle, tá? Maior amplitude de controle. Aqui a ênfase nas regras e procedimentos. E aqui,
ênfase nos princípios, nos valores da organização, não há tantas regras. O importante é que você siga aqueles valores que são importantes para a organização. Agora sim, claro que quando a gente apresenta essas ideias, a gente apresenta assim de forma bem binária, né? Sem as organizações mecanísticas e organizações orgânicas. Mas é isso que acontece na prática? Não. Quando a gente fala disso daqui, a gente tem que pensar na ideia de um contínuo. O que é isso? Existem organizações que elas vão ser mais do tipo orgânicas e outras que serão mais do tipo mecânicas, né? As organizações mecânicas, elas são mais recomendadas para ambientes mais estáveis. Organizações orgânicas são importantes para ambientes instáveis, tá bom? E isso vai variar. Em alguns aspectos, às vezes a organização ela pode ter características mais mecânicas, em outros mais orgânicas e assim por diante. Depende com o que a organização trabalha, em que ambiente que ela está inserida, tá bom? Muito bem. E tem também os estudos de Alfred Chandler. Gente, mas o que é mais importante, antes de eu falar dos estudos de Alfred Chandler, é que com esses estudos a gente começa a observar, espero que vocês estejam observando isso, que aquela ideia da receita de bolo, das regras que vem lá da administração clássica começam a ser superadas. Eles mostram, não, mas tem umas que são assim, tem outras que funcionam de outro jeito e dá certo, e funciona. Tá? Então vai depender aí de uma série de fatores, entre os quais os mais importantes estão o ambiente e a tecnologia, tudo bem? E aí a gente tem então os estudos de Alfred Chandler. O que Chandler vai dizer pra gente? Ele estudou grandes empresas industriais americanas e ele queria entender a diferença entre a estratégia da empresa, né, que as empresas adotavam, e a sua estrutura organizacional. E o que ele observou? Ele vai observar que o design, ou seja, a estrutura, o formato, né, que a organização, que tem a organização, vai depender da sua estratégia, da estratégia adotada, tá bom? Então, é a estratégia que define a estrutura, tá? E não o contrário. Muito bem. E quando a gente fala em estratégia, a gente precisa estar atento a quê? Se você já estudou administração estratégica, certamente você sabe. A gente precisa estar atento aos objetivos da organização, quais são os seus objetivos estratégicos, a visão da organização, né? A gente precisa estar atenta a ameaças, oportunidades, forças e fraquezas. Ameaças e oportunidades nos remetem ao quê? Ao que há de negativo e ao que há de positivo no ambiente externo. No ambiente externo. E aqui, ó, as forças e fraquezas, ao que há de positivo e o que há de negativo no ambiente interno. Para quem já estudou administração estratégica, é só lembrar do quê? Da famosa matriz SWOT, né, gente? Da famosa matriz SWOT, tá bom? Então, precisa estar atento a tudo isso para a definição da sua estratégia e a partir do momento que ela tem uma estratégia formulada, é a estratégia que vai influenciar no seu design, na sua estrutura, tá? E não o contrário. Muito bem. E aí, a partir de todos esses estudos, começa-se a ter uma visão diferente do homem, tá bom? O homem aqui com a abordagem contingencial, ele não passa mais a ser visto como aquele homem econômico. Lembra do homem econômico que a gente viu lá na abordagem clássica? Que é aquele homem que ele se sente motivado a trabalhar unicamente por conta lá dos benefícios financeiros que ele recebe? Materiais? Bom, aqui é diferente. Aqui a gente tem um homem complexo. O homem complexo é um homem que ele se adapta às diversas situações. É um homem que ele precisa assumir papéis diferentes na organização, né? Ou na organização ele assume um papel específico e fora dela, na família, em outras organizações que ele frequenta, ele assume outros papéis, né? E ele é um homem, um ser que ele não se move apenas por incentivos financeiros e materiais. Esses incentivos são importantes? Sim, ok, tenho contas para pagar, eu preciso disso. Mas, para ele, o reconhecimento também é muito importante. Então, vão existir outras formas de incentivar o homem complexo, tá bom, gente? Bom, vamos lá, então, para as questões, galera. Vamos lá. E que eu vou complementando as ideias que a gente viu até agora, tá? Vamos lá. A evolução do pensamento administrativo ensejou sucessão de diferentes abordagens da teoria das organizações, incluindo a abordagem contingencial, que acabamos de ver, né? Que, de acordo com ela, tudo depende, né? Todos os estudos que nós vimos, eles afirmavam o quê? Que não, que a estratégia vai depender
que a estrutura vai depender da estratégia que a organização adota, né? Não precisa ter tantos níveis hierárquicos. Ou, por exemplo, quando a gente estuda Taylor e Fayol, vocês lembram que um defendia a supervisão funcional, né? Taylor vai defender a supervisão funcional, enquanto Fayol vai dizer não, ele não, o operário, né? Ele não pode ter vários chefes, não pode ser a supervisão, não pode ser do tipo funcional. A ele tem que ter apenas um chefe, tá? Então aqui não vai existir essa regra, tá? Eu falo assim, Fayol falava isso, mas na verdade eles não interagiram, tudo bem? Lembrem-se que um estudo foi feito na França, outro nos Estados Unidos no início do século XX. Tá bom? Foram estudos totalmente independentes, tá bom? Mas depois passa-se a observar que estudos de ambos tinham vários pontos em comuns, em outros eram diferentes, mas se complementavam de alguma forma. Bom, e aqui na abordagem contingencial, essas regras começam a cair por terra. Não é dizer que assim é melhor ou assado é melhor. Tudo depende, né? Bom, e aí, ó, entre outros aspectos, o que sustenta a abordagem contingencial? Isso que a gente vai ter que dizer, tá? É uma questão de múltipla escolha e a gente vai ter que dizer o que sustenta, né? O que a abordagem contingencial sustenta. Ela sustenta que a estrutura é prevalente sobre as relações organizacionais e estas, por seu turno, são contingentes e dependem das circunstâncias verificadas no momento. É isso? A estrutura prevalece? Não. A gente viu o quê? A gente acabou de ver agora nos estudos de Chandler, que o Chandler vai dizer, gente, a estrutura organizacional vai variar, depende do quê? Da estratégia da organização. Se ela adota uma estratégia diferente, sua estrutura vai mudar, né? Lá do Woodward, quando a gente viu no começo, o que ela vai dizer? A tecnologia vai influenciar, né? Na estrutura, na forma como a organização se organiza, ok? Então, a estrutura não é prevalente, tá? A estrutura adotada pela organização é uma mera decorrência das relações hierárquicas já estabelecidas, sendo contingente e não prevalente. Não, ela não é uma decorrência das relações hierárquicas justamente por esses motivos que nós acabamos de falar, né? A estratégia influencia, a tecnologia influencia, então ela não acaba sendo uma consequência das relações hierárquicas somente, não. C. Existem sempre várias alternativas para a estrutura ser adotada pela organização, e a mais adequada é aquela que se adapta a diversos fatores, como o ambiente em que a organização se encontra. Perfeito, né, gente? É isso mesmo. Existem várias possibilidades de acordo com a abordagem contingencial, e aquela que vai ser melhor para a organização vai variar, né? Vai depender do ambiente no qual ela está inserida. O ambiente é um dos principais fatores aí a influenciar a organização. Letra D. A estabilidade de uma organização depende da existência de uma linha única de comando, partindo do principal executivo e alcançando todos os seus colaboradores. Não, gente, aqui a gente sabe que essa história, né, de que a estrutura precisa ser assim, que existe uma única linha de comando, ela vai cair por terra com a abordagem contingencial. Cair por terra não, tá, gente? Não é, eu me expressei aqui um pouco mal. Não é dizer que ela não é válida, mas nós vimos que depende do ambiente, depende das tecnologias, depende da estratégia, tá bom? A organização deve ser mutável, prescindindo de estrutura, de forma que possa enfrentar diferentes cenários que se apresentem em determinado horizonte de tempo. Bom, a gente viu que a organização ela precisa sim estar mudando, estar se adaptando. As coisas mudam, aí, aliás, cada vez mais a gente vê que as coisas mudam mais rapidamente, né? E as organizações precisam também acompanhar essas mudanças para se manter no mercado. Mas aqui o que está falando essa assertiva? Está dizendo que prescinde de estrutura, ou seja, que dispensa estrutura. E não é verdade. Não quer dizer que a organização, por ser mutável, ela dispensa estrutura. Não, não é isso. Só que a estrutura, ela também, às vezes, acaba tendo de se adaptar, né? Então, essa assertiva também não está correta. Nossa resposta é letra C, tá bom, gente? Próxima questão. A respeito das principais abordagens da administração e suas funções, julgue o item a seguir. De acordo com a teoria da contingência, organizações flexíveis e adaptáveis funcionam de forma mais eficiente e efetiva nos dias de hoje. E aí? É isso mesmo? Sim, a gente viu que sim, né? Teoria, organizações mais flexíveis funcionam de forma mais eficiente e eficaz nos dias de hoje. É interessante, né, gente, que talvez você possa, poxa, mas para mim isso parece tão óbvio, porque realmente, hoje, de acordo com a nossa realidade, talvez você que talvez de repente já tenha tido ou tenha, né, um negócio,
ou que tenha trabalhado em alguma empresa, ou já como servidor público, observe que não, é claro que a gente precisa mudar, é claro que a gente precisa se adaptar, mas vejam, isso não foi um entendimento que existia desde que a administração passou a ser estudada como ciência, tá bom? Isso foi evoluindo, isso foi mudando ao longo do tempo, tá? Por isso é importante a gente estudar a abordagem contingencial e saber que ela acaba sendo aí um marco com relação a essas mudanças, né? Ela acaba juntando diversas teorias ali, diversos estudos realizados na década de 60, de 70, que vão mostrar outros caminhos, né, para a administração, tá bom? Muito bem, mais uma questão. A respeito da evolução da administração pública brasileira, julgue o próximo item. As primeiras teorias da administração, a exemplo da administração científica, focavam em delimitar tarefas. Gente, para quem não assistiu o vídeo, às vezes está perdido aí, assista o vídeo do mini curso, aula número 2, tá? Que a gente fala da administração científica. Focavam em delimitar tarefas e garantir sua execução. Perfeito, né? A gente lembra de quem? De Taylor, né? De Taylor, Oort, né? Organização Racional do Trabalho, muito bem. Focavam em delimitar tarefas e garantir sua execução, enquanto abordagens mais complexas, a exemplo da contingência, que é a que nós estamos estudando, focam em elementos ligados ao ambiente de atuação da organização. É isso? É isso. A abordagem da contingência vai focar em elementos ligados ao ambiente da organização, né? Muito bem. A teoria contingencial ou teoria da contingência, ao abordar as alternativas para a estrutura organizacional e estilo gerencial, apresenta entre os seus pressupostos que as melhores decisões dependem, em cada caso, de muitos fatores, como o ambiente em que se encontra a organização, não existindo, assim, um único modelo ideal. É isso? É isso, né, gente? É isso mesmo. Mas vamos dar uma olhada aqui nas outras. Letra B. Existe sempre uma única maneira correta de estruturar a organização, que deve ser buscada a partir de um diagnóstico institucional. Não existe sempre uma maneira correta. Não existe, isso é falso. Letra C. É impossível prever o momento da ocorrência das contingências envolvidas na atuação da organização, razão pela qual devem ser criadas tantas áreas quanto necessário ao correspondente equacionamento. Nossa, isso seria super custoso, né, gente? Super custoso. Não, nada disso. Com relação a prever, é claro que nem todas as contingências, nem tudo que vai acontecer no meio ambiente, a organização vai conseguir prever, tá? Mas algumas coisas sim. E para isso que ela vai conseguir prever, olhando, analisando o seu ambiente, o que ela vai fazer? Ela vai agir de acordo com a teoria da contingência de forma proativa. Ela já vai se antecipar para não sofrer aquele impacto, né? Já vai adequar sua estrutura, adequar seus processos, a tecnologia que ela utiliza. Ou o que ela vai fazer? Ela vai fazer um plano de contingência. Não posso mudar nada por enquanto aqui a respeito, mas se aquilo vier a acontecer, eu posso acionar, posso fazer tal e tal coisa para eu não receber um impacto tão grande vindo lá de fora, lá do meio ambiente, tá bom? Muito bem. Então, errada a letra C, vamos para a letra D. A atuação do administrador é sempre de meios e não de fins, sendo essa contingência que dificulta uma abordagem sistêmica da administração. E aí? Gente, na verdade, o foco do administrador está sempre onde? Está sempre nos fins, está sempre no objetivo a ser atingido. Ele precisa ser eficaz, né? E pensando lá nos objetivos que ele vai atingir, o que ele vai fazer? Ele vai adequar os seus processos de trabalho para agir de forma mais eficiente possível, tá bom? Tanto que a gente, quando estuda ali Chandler, o que a gente viu? Que, a depender da estratégia, dos objetivos, né, que visados, ela vai mudar sua estrutura. Então, a atuação do administrador, e estrutura é o quê? Um meio. Então, a atuação do administrador nem sempre é focada no meio, né? O meio é secundário. A gente pensa primeiro onde eu quero chegar e adapta os meios, tá? As organizações devem ser departamentalizadas a partir do primeiro nível em uma cadeia escalar de responsabilidade. Isso vai variar de uma organização para outra, não vai ser isso que defende a organização contingencial, né? Ela não dita uma regra. A abordagem contingencial não dita uma regra, né, gente? Vamos lá, então, o que nós vimos, gente? Um resumo aqui da abordagem contingencial. Bom, trouxe um quadro resumo aqui para facilitar para você.
É uma abordagem lá da década de 70, né? Os estudos, na verdade, a maioria daqueles estudos acontecem na década de 60, mas ela desponta aí como uma teoria importante para a organização na década de 70, tá? Mas aí se falar em 60, 70 tá ok. Ela, diferentemente da abordagem clássica, que nós estudamos na aula 2 do minicurso, ela não é do tipo prescritiva e normativa, ela é do tipo explicativa e descritiva. Ela vai explicar o que acontece na organização, tá? Vai descrever o modo de agir de algumas organizações e explicar como que as coisas acontecem, tá? A ênfase dela vai ser no ambiente, na tecnologia, mas ela não vai deixar de lado pessoas, tarefas e estrutura. Por quê? Gente, pessoas, né, por exemplo, é algo que era secundário ou na abordagem clássica, por exemplo. O homem era visto como máquina, né? Ele era visto como homem econômico, que só se sentia mobilizado a trabalhar, né, por conta do benefício financeiro material que ele iria conseguir a partir daquele trabalho. Mas surgem aí outras abordagens, outras teorias que vão destacar especialmente a abordagem aí das relações humanas e comportamental, a importância das pessoas para a organização, tá? A importância das pessoas. E aqui, ó, na abordagem contingencial, a gente vai ver que a abordagem contingencial vai ficar no ambiente e na tecnologia, mas não vai deixar de lado pessoas, tarefas, né, lá de Taylor, estrutura, de Fayol, nada disso, tá bom? A abordagem da organização, como é que é? Depende do ambiente, tecnologia, e ela é vista como sistema aberto. Lembrando, sistema aberto é aquela organização que interage com seu meio, né? E aí, gente, como é que ela precisa se comportar? De forma proativa e não reativa, né? Então, não seria uma organização que funciona na lógica da causa e efeito, tá? Por exemplo, a gente pensa lá no ambiente externo, né? A gente viu que no ambiente externo à organização a gente tem as variáveis independentes e dentro tem as variáveis dependentes. As variáveis independentes, elas não são causa exatamente do que acontece na organização, não são, tá? Aqui a lógica vai ser do quê? A lógica vai ser do se, então, tá? Então, se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Como já prevejo isso, então vou fazer aquilo, ok? Então, é do se, então. Bom, a concepção de homem, homem complexo, que é o homem o quê? Que desempenha vários papéis na complexidade. E o comportamento do indivíduo, né, na organização, está ligado a motivações e incentivos mistos. Então, não vai ser só os benefícios financeiros, só benefícios materiais que vão fazer com que o homem se sinta motivado. Ai, quais que são os outros incentivos, professora? Os outros incentivos podem ser, por exemplo, reconhecimento, tá bom? Ele ser reconhecido pela empresa, né? Pelo seu superior hierárquico, né? Ele trabalhar num ambiente bacana, tá? Ele ter amizade com os colegas, ele se sentir realizado com aquilo que ele faz, tá bom? Ele acreditar naquela causa que defende a organização na qual ele trabalha. Tudo isso vai fazer com que o homem se sinta mais motivado para o trabalho, de acordo aqui com a abordagem complexa. Então, os incentivos eles têm que ser diversos, tá? A organização tem que buscar incentivar o homem das mais diversas formas, não só com incentivos financeiros. E os resultados almejados, lá na abordagem clássica a gente falou que era eficiência, né? Que a organização precisava ser eficiente, ou seja, ela tinha que entregar mais, entregar melhor com baixo custo, com menos custo, né? Isso seria uma organização eficiente. E aqui a gente precisa ver, precisa ser eficiente? Ok, precisa sim, mas precisa ser eficaz também. Precisa atingir o objetivo, tá? Não adianta ela reduzir seus custos se ela está ficando para trás. Estão surgindo novas tecnologias no mercado, novas concepções a respeito daquele serviço e eu, como organização, não me adapto, tá bom? Então, é isso, gente. Diversos caminhos aqui a figura para ajudar vocês na assimilação, para se atingir o objetivo. E resumo do resumo, tudo depende. Gente, então vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado dessa aula, né? Se você não viu as outras aulas do minicurso, recomendo a você, para você que nos acompanhou até aqui desde a aula 1, muito obrigada. Espero que você tenha gostado aí do minicurso, do material que a gente disponibilizou gratuitamente para você. Caso você esteja aí estudando para um concurso, se preparando aí para o seu concurso, espero te encontrar lá nos cursos do CDF, tá bom? Um grande beijo para você,
compromisso, dedicação e foco, e até mais!